A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Que bom, mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar essa reunião lendo a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe essa revelação acerca de Deus. Isso foi uma novidade para as pessoas da sua época, da revelação de Deus como nosso Pai, como aquele que cuida de nós. Não simplesmente aquele que gera, mas aquele que cuida, aquele que é presente, aquele que acompanha, aquele que ensina, aquele que supre, aquele que protege. E que nessa noite você possa, nessa manhã, eu sempre falo noite, né, pelo costume, né, de nos reunirmos à noite, mas você de repente vai assistir esse culto, vai participar dessa reunião em outro horário. Então, que você possa ter a oportunidade nesse momento de receber no seu coração essa revelação de Deus como Pai. Deus é Pai de todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Deus se torna Pai de todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que esse Deus maravilhoso que nos adota como filhos possa receber nesse momento o seu louvor, a sua adoração, possa te abraçar, que você possa sentir o amor e o cuidado de Deus em nome de Jesus. E eu gostaria de orar. Feche os teus olhos aí, se você está sozinho ou se você está em família, feche os teus olhos, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai santo e bondoso, Pai nosso que está no céu, mas que também está junto de nós por meio do Filho, por meio do Espírito Santo. Pai, que nesse momento o Senhor possa se revelar a cada coração. Deus, aquelas pessoas que estão preocupadas, que o Senhor possa mostrar a sua provisão. Ó Deus, aqueles que estão inseguros, o Senhor possa mostrar a sua segurança. Aqueles, ó Deus, que estão com medo, que o Senhor possa encorajar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente quando nós te buscamos. Obrigado, Senhor. Fica conosco e dirige, Deus, todos os atos dessa reunião, Senhor. Deus, coloca as tuas mãos santas em cada um, ó Deus, que nesse momento eu não sei onde essa pessoa está, mas o Senhor conhece a cada um. Obrigado, ó Deus. Nós te louvamos. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Exaltado no céu,
E aí, Renan? Tudo bem, pastor? Tudo beleza? Bem, graças a Deus. Me fala aí, rapaz, você sempre foi esse cara assim, tranquilo, alegre, super gente boa? Ou como é que era o Renan antigamente? Olha, pastor, sim, eu sempre fui esse rapaz, esse cara tranquilo, gente boa, alegre. Mas na minha infância, eu sempre buscava querer aparecer mais que os outros. Eu sempre buscava querer ser o centro das atenções. Então eu acabava fazendo coisas que, além de me envergonhar, eu me sentia mal depois. Mas eu sabia que isso parecia assim, engraçado para os outros e eu era meio que centro das atenções, entendeu? Entendi. E me fala, aconteceu alguma mudança? Como foi que aconteceu essa mudança? Sim, a mudança sim aconteceu a partir do momento que eu comecei a trabalhar reformando móveis. Sim. Foi engraçado porque quando eu fui contratado para reformar móveis, o meu patrão, eu sabia que ele era cristão. Sim. Mas naquela época eu meio que me afastava um pouco de cristão porque eu não gostava. Sim. Porque por conta de conversas, coisas assim, sabe? Mas aí eu fui percebendo que ele não falava muito, mas as atitudes dele que falavam bastante. Aí depois de um certo tempo eu fui percebendo, falei assim, poxa, a atitude desse meu patrão é diferente comigo. Entendi. E eu fui percebendo que as mesmas atitudes deles eram as mesmas de Jesus, sabe? Puxa vida. E aí alguma coisa mudou. Assim, aí foi gradual isso daí, sabe? Aí a partir do momento também que no último carnaval que eu participei, sabe? Eu acabei me envolvendo muito com questão de bebida, passei muito mal. Então, a partir daí, sabe, eu percebi que eu estava fazendo algo que ia acabar com a minha vida. Sim. Então, a partir desse momento, eu falei assim, não, eu preciso parar, preciso tomar uma direção certa na minha vida. Então, a partir daí, sim, começou uma nova caminhada na minha vida, sabe? E Jesus entrou na tua vida aí nesse tempo? Isso. Nesse tempo aí, eu conheci Jesus através de um teatro, ainda de alguns adolescentes que eu conhecia na cidade. Então, aí, a partir daí, eu falei assim, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero esse Senhor, eu quero esse Jesus na minha vida. Entendi. Aí abriu um novo caminho para você. Abriu um novo caminho pra mim. E me fala uma coisa, quem é o Renan hoje? Então, hoje, eu continuo sendo alegre, ser cara gente boa, né? Mas hoje, a diferença é que hoje eu entendo que quem é o centro da minha vida é Jesus. Hoje eu não preciso mais buscar ser centro das atenções, mas buscar mostrar que Jesus é o centro da minha vida e o centro da vida de todo mundo, né? E hoje também, além de ser alegre, além de ser gente boa, hoje eu sou uma pessoa esperançosa. Sim, eu não busco mais esperança em homens ou realmente na minha força, eu querer fazer por minha força, mas a esperança está em Jesus. Nossa, que legal. Muito legal você contar pra gente essa experiência, gostei demais. Obrigado, Deus pastor. continue te abençoando. Amém, senhor também. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos novamente, podermos cultuar a Deus através do Facebook, do YouTube, e nós pedimos a você que você compartilhe tudo isso que nós estamos fazendo aqui, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas, né? E nós queremos que você participe de tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos várias programações para criança, para os adolescentes, para os jovens, né? Então que você participe, se engaje em nome de Jesus, né? Essa é uma semana diferente daquilo que a gente está vivendo, porque na última semana parecia que a gente estava dando um passo para flexibilização e tal, e essa semana já veio algumas notícias não tão boas a respeito disso, que mudou um pouco, e talvez você possa estar assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu participo ativamente dessa flexibilização ou eu fico em casa de vez? Né? Esse é um tempo bem difícil para nós, difícil para as nossas emoções, difícil para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus, que eu creio que essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você vem de encontro a tudo isso que nós estamos vivendo, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para ler comigo esse texto do apóstolo Paulo, né, que escreveu
provavelmente 4 cartas para a igreja de Corinto, mas nós temos 2 relatadas aqui como Bíblia, como palavra de Deus. 2 Coríntios 4:8 diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos orar? Pedir a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra ela alcance o alvo dela, que é as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa porção da palavra do Senhor que iremos refletir, que iremos pensar, e que ela, ó Deus, venha trazer um norte para as nossas vidas, que ela seja bússola para o nosso caminhar, que ela seja alimento para a nossa alma e vigor, ó Deus, diante dessa caminhada tão dura que tem sido esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo agora no domingo, ou irão assistir depois. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? O texto de 2 Coríntios, deixa eu abrir novamente aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, que a gente leu, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos e não destruídos. É interessante esse texto da palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo ele traz uma palavra forte, que ele diz que de todos os lados nós somos pressionados, ficamos perplexos, nós somos perseguidos e abatidos. Eu queria refletir com vocês sobre tudo isso. E o apóstolo Paulo, entre uma palavra e outra, ele usa a expressão mas não, que é o mesmo que porém, entretanto. Ele diz, nós somos pressionados, porém, entretanto, não desanimados. Ficamos perplexos, porém, entretanto, mas não desesperados. Perseguidos, porém, entretanto, mas não abandonados. Abatidos, porém, entretanto, mas não destruídos. É interessante que quando nós começamos a olhar cada um dessas palavras que o apóstolo Paulo usa, é muito bom porque nós começamos a entender e conseguimos levar tudo isso para o nosso dia a dia nesse tempo de pandemia. Olha só, o apóstolo Paulo fala pressionados da Revista Atualizada, uma outra versão, eu estou usando aqui a NVI, diz assim, atribulados. Na linguagem de hoje diz aflitos. Na Bíblia Viva diz oprimidos pelas dificuldades. E essa expressão, atribulados, pressionados no grego, é o mesmo que prensar as uvas, né? Para fazer lá o vinho, suco de uva, a uva é necessário ser prensada. Ou seja, as situações, as circunstâncias, elas fazem o que conosco? Elas nos apertam. Ou seja, nós somos atribulados, nós somos aflitos. Mas o apóstolo Paulo diz, mas não desanimados. Na Revista Atualizada, desanimados é o mesmo que angustiados. Nós podemos usar a palavra derrotados, despedaçados. No grego traz a ideia de encolher, restringindo de maneira dolorosa o espírito. Ou seja, nós somos atribulados, mas não derrotados. Ele usa a expressão aqui, perplexo, que é dúvida, não saber as razões das coisas.
não saber como decidir, estar sem recurso, estar em dificuldades. O apóstolo Paulo fala que nós passamos por perplexidades, ou seja, momentos de dúvida, momentos de não sabermos o que fazer. Esse tempo de pandemia tem nos levado a ficarmos perplexos, em dúvida. Mas o apóstolo Paulo diz: perplexos, mas não desesperados. A Bíblia Viva traz nem desistirmos, ou seja, nós ficaremos em dúvida, não saberemos o que fazer, mas não iremos desistir. É a ideia de desesperados como de renunciar toda a esperança. O apóstolo Paulo diz que nós seremos perseguidos, é a ideia de ter um inimigo que nos afugenta, alguém que nos maltrata. Ele diz: perseguidos, mas não abandonados, desesperados, com falta de amigos. Eu gostei da expressão utilizada na Bíblia Viva, que diz assim: abandonados, mas Deus nunca nos abandona. Ou seja, perseguidos, mas não abandonados por Deus. Ele diz abatidos. A expressão abatidos tem a ideia de se prostrar, de colocar em lugar inferior, ferido, derrubado, mas não destruído. Ou seja, como diz na Bíblia Viva, mas nós erguemos e prosseguimos. Somos abatidos, feridos, mas nós nos erguemos e prosseguimos. E eu fiquei pensando em tudo isso, essa ideia de sair do caminho, entregar-se à morte. Nós não iremos fazer isso. Passaremos por dificuldades, mas não entregaremos os pontos, como a gente costuma dizer. E eu fiquei pensando, irmãos e queridos amigos que nos assistem, você que está aí na sua casa, ao ler esse texto eu pensei: Deus, como que eu vivo isso? Como que isso pode fazer sentido realmente na minha vida, na prática, no meu dia a dia? Na segunda-feira, na terça, quando eu recebo uma notícia ruim, na quarta, quando eu ligo a televisão e aquilo que eles dizem ali não traz nenhum tipo de esperança para mim. Quando no momento que eu quero sair, eles mandam ficar, e no momento que eu quero ficar, eles mandam sair. Um momento de dúvida. Como eu e você, nós podemos viver pressionados, mas não desanimados, ficarmos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, ou seja, prosseguindo, erguendo e caminhando. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai responder essa pergunta de como nós podemos viver dessa forma. E a primeira coisa que o próprio texto, eu analisando o texto, estudando o texto, nos mostra é que a primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa limitação e a necessidade do poder de Deus que tudo excede. Dá uma olhadinha, eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, ou no seu telefone, no seu computador. Eu não sei como você vai ver isso, ou se você quer só prestar atenção. Às vezes nós queremos prestar atenção, ouvir com atenção. Olha só o que o apóstolo diz no 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ele diz que o tesouro, que é Deus, está em vasos de barro, que somos nós. E isso para mostrar o poder de Deus que excede tudo. Irmãos, nós precisamos reconhecer
que nós somos limitados, que somos vasos de barro. O vaso de barro caiu no chão, quebrou. É frágil. Nós muitas vezes seremos feridos, passaremos por angústias, por dificuldades. Por quê? Porque nós somos limitados, nós precisamos reconhecer isso, e reconhecendo isso, nós entendemos que necessitamos do Deus Todo-Poderoso. É interessante, eu queria ler com você 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, na parte B do texto, diz: mas a nossa capacidade vem de Deus. A capacidade do apóstolo Paulo para viver pressionado, mas não desanimado, perplexo e não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido e não destruído, vem do Deus Todo-Poderoso, ao qual tem um poder que excede tudo e todos. Por isso, meu irmão, se você quer viver assim, é necessário que você reconheça que é limitado, que é um vaso de barro e que necessita do poder do Senhor para caminhar. A segunda coisa que esse texto nos ensina de como viver pressionado e não desanimado, perplexo e não desesperado, perseguido e não abandonado, abatido e não destruído, é ser iluminado por Cristo. E aí, quando eu uso essa expressão iluminado, eu estou pensando naquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu no versículo 6, aonde ele diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos ilumina. E aí isso nos leva a Mateus capítulo 4, versículo 12. Eu queria que você abrisse aí, se você tiver com uma Bíblia, ou telefone, ou prestasse atenção. Mateus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É interessante que Jesus, ele começa o seu ministério sobre uma profecia, cumprindo uma profecia de Isaías capítulo 9, versículo 2, aonde diz que o povo que vivia em trevas viu uma luz, uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, a segunda coisa tem a ver com Jesus. Tem a ver com aquilo que Jesus fez, tem a ver com aquilo que Jesus faz na nossa vida. Ele nos tira das trevas e nos coloca no reino de Deus, no reino dos céus. E eu estava olhando em outras versões, eu gosto de ler na NVI, ler na Bíblia Viva, ler em várias versões o mesmo texto, que traz outras ideias interessantes, onde a palavra do Senhor diz assim, na Bíblia Viva: deixar o pecado e voltar para Deus. Ou seja, arrependei-vos é deixar o pecado e se voltar para Deus. Arrependei-vos. A segunda coisa, para nós vivermos esse pressionados e não desanimados, perplexos e não desesperados, perseguidos e não abandonados, abatidos e não destruídos, é se arrepender e se voltar para Deus.
A palavra arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Meu querido, está difícil as coisas? Eu sei que está. Mas nós podemos viver acima de toda essa dificuldade. Que mesmo pressionado, nós não iremos desanimar. Mesmo que perplexos, nós não vamos nos desesperar. Mesmo que perseguidos, nós não vamos abandonar. Mesmo que abatidos, nós não iremos ser destruídos. Para isso é necessário reconhecer a nossa limitação e a necessidade do poder de Deus que excede tudo em nossas vidas. E nós fazemos isso através de Jesus Cristo, que nos ilumina o nosso coração que anda em trevas. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você, a terceira e última, é de como viver essa realidade do pressionado e não desanimado. É estar focado em Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Ou seja, andemos por fé e não por vista. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não por aquilo que vemos. E eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 11, tá? Eu queria só dar um exemplo disso. E é muito interessante o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. E às vezes nós olhamos os homens da Bíblia e falamos como que eles conseguiram viver. Foi pela fé. Olha só o que diz o versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Pela fé Enoque foi arrebatado. Porque esse versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Pela fé, Abraão e também Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho. O texto no versículo 20 diz: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxito dos israelitas do Egito. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido espiões, não foi morta. Pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça. Gideão, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que havia muito que se falar a respeito desses homens que viveram pela fé. E o chamado de Deus para mim e para você nesse tempo de pandemia é viver pela fé, fixar os nossos olhos em Deus e seguir em frente.
porque aí sim nós viveremos pressionados, sim, mas não desanimados. Ficaremos perplexos, em dúvida, sem saber o que fazer, mas não desesperados. Perseguidos, inimigos se levantando contra nós, mas não abandonados, porque o nosso Deus estará ao nosso lado. Abatidos, feridos, derrubados às vezes, mas não destruídos. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. E para vivermos isso, é necessário reconhecer a limitação, a necessidade do poder de Deus, ser iluminado através de Cristo e estar focado no Senhor. Amém? Sendo assim, eu queria orar por você. Eu creio que talvez esteja nos assistindo 2 tipos de pessoas. Aqueles que, porventura, ainda não reconheceram, ainda não se arrependeram, ainda não se achegaram diante de Deus e falando: Deus, seja o Senhor da minha vida. Ainda não entenderam a necessidade do poder de Deus. Se através dessa mensagem, de tudo isso que está sendo feito, daquilo que você tem ouvido nas semanas anteriores, e você quer fazer isso, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, para nós orarmos. Eu quero orar com você. Se você já fez isso, mas se sente desanimado, desesperado, abandonado, sente que está destruído, eu também quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero focar minha oração nesses 2 tipos de pessoa, né? Você que ainda não reconheceu o Senhor, e você que está desanimado mesmo tendo reconhecido, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, para te pedir por esses, ó Deus, que nesse momento está reconhecendo que necessita do poder de Deus e que precisa que Jesus Cristo, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que transforma a nossa vida, ó Deus, venha entrar, ó Deus, em providência. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor faça isso através do seu Filho, que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus, eu também peço por aqueles irmãos que já reconheceram a Jesus, mas infelizmente na caminhada, ó Deus, tiraram os olhos, ó Deus, de Jesus e colocaram os olhos do noticiário e nas dificuldades. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o foco seja ajustado, ó Deus, e que o Senhor possa fortalecer cada um. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço que o Senhor receba essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você fez essa oração, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu peço que você entre em contato com a gente aí, nós deixaremos aí o nosso contato, tá? Que nós queremos ajudar você nessa caminhada com o Senhor, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. Amados irmãos, é um prazer estar aqui nesse tempo. Agradeço, a Deus primeiramente, por poder estar em Santa Rita novamente, poder rever muitos, dos nossos irmãos, mesmo que por WhatsApp, sabemos que tem sido um tempo difícil, mas Deus tem levado cada um de nós, a refletir e estarmos, colocando nossos pensamentos no seu devido lugar, Então, tudo há um propósito. E nesse momento quero convidar cada um de vocês, que estão aí junto com as suas famílias, junto com seus parentes próximos, a colocar o nosso pensamento em Deus e fazer um pedido aqui em oração, em intercessão no nosso Deus Pai. Então, que você possa estar fechando seus olhos aí e nós venhamos mentalizar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que já está aqui no nosso meio, desde o princípio desse culto. E vamos aí estar clamando a Ele, por todas as coisas, que Ele já tem feito em agradecimento, e também pedindo, pelas nações da terra, pedindo para que nós venhamos passar seguindo, firmes a nossa fé no Senhor, passar por esse tempo de pandemia em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade da vida, por poder ao Senhor estar onde estamos hoje, que é praticamente junto às nossas famílias, que é, ó Deus, passando sim por um tempo de dificuldade, um tempo
que muitos têm perdido emprego, muitos, ó Pai, têm sofrido, ó Deus, com problemas de saúde, ó Deus. Sabemos que não é um tempo fácil de lidar, mas nós pedimos a Ti um revestimento, ó Deus, do Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, que o sangue de Cristo venha, Senhor Deus, limpar, ó Pai, e tirar toda a dúvida, Senhor Deus, tirar, ó Pai, qualquer que seja o desajuste, ó Deus, que esse tempo, que essa má experiência, na realidade, ó Deus, dessa pandemia tem nos proporcionado, tem gerado no nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos conduza no centro da Tua vontade. Senhor, nos ajude a estar, Senhor, ó Pai, a cada dia mais confiantes, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. Pai amado, agradeço, Senhor Deus, por essa igreja, Pai, que tem se mantido fiel, ó Pai, primeiramente ante a Ti, ó Senhor, em Te buscar em casa, ó Deus, em Te buscar em meditação, em Te buscar, ó Senhor Deus, em oração. Ó Pai, o quanto é importante, Senhor, e aumente, Senhor, ó Deus, a nossa fé de cada um de nós dentro da nossa casa, para nos lidarmos, ó Deus, com os problemas diários, lidar, Senhor Deus, com as atividades e também, ó Pai, com os contratempos que ali acontecem. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que seja, ó Deus, muito melhor, ó Deus, esse tempo pós-pandemia, ó Senhor, ó Deus, do que esse tempo que nós, por agora, estamos vivendo. Que venhamos também de tudo isso conseguir tirar, ó Deus, algo bom, ó Pai, e que a nossa fé, ela não venha a ser, ó Deus, desestruturada ou desestabilizada, mas que venhamos estar ainda mais fortes, arraigados, ó Senhor Deus, unidos como a igreja do Senhor, ó Pai, que peleja e, ó Deus, permeia nessa terra cada dia pela graça e bondade do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, enche-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso culto de celebração e agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento, nós pastores da igreja, missionários, pessoal da mídia, os líderes do grupo familiar, todos nós agradecemos essa companhia carinhosa e gostosa de todos vocês. Muito obrigado por estarmos juntos até aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, todos os membros da Vida em Cristo que têm sido fiéis aos dízimos e ofertas. Isso para nós é algo que nos emociona, é algo que nos dá assim, um sentimento de gratidão a Deus, em primeiro lugar, e a cada um. Eu sei o quanto cada um tem sido fiel e a igreja tem se mantido presente nas redes sociais. Os trabalhos da igreja continuam porque os nossos membros, os nossos irmãos e irmãs têm sido fiéis. Deus te abençoe. E se você gostaria de contribuir, né, com a gente, além de orar por nós, entre em contato pelo telefone 19-3582-3366. A gente vai orientar você como você pode nos ajudar a continuar levando o Evangelho a todos aqueles que têm essa sede, né, esse anseio de conhecer mais Jesus. A nossa programação está sendo a seguinte: às quartas-feiras eu faço uma live às 8 horas da noite pelo Facebook. E essa live ela é reprisada no YouTube na quinta-feira seguinte, no dia seguinte, às 20 horas. Mas tanto a live no Face quanto no YouTube, elas ficam disponíveis, quer dizer, você pode depois assistir. Mas o bacana é estarmos ao vivo, né? A gente interage, faz perguntas, o pessoal manda mensagem, é muito gostoso. Aí nós vamos ter no sábado, os jovens têm um culto também online pelo aplicativo Zoom, às 8 horas da noite, e o link é disponibilizado no WhatsApp, no grupo dos jovens do WhatsApp. Você que é jovem, esteja com a gente aí todo sábado, 20 horas, tá? Ou então as redes sociais dos jovens
Está lá o link para você clicar e ser recebido na reunião. O aplicativo, ele cabe quantos jovens, que é um coração de mãe. Quanto mais gente chegar, mais espaço tem. Aí nós vamos ter os adolescentes, no sábado também, né? Mas é às 18 horas, tá bom? Os adolescentes no sábado às 18 horas. A ESED dos adultos é no domingo de manhã, 9 horas da manhã, em estreia, tanto no Facebook quanto no YouTube. E os jovens, a ESED dos jovens é às 10 horas no Facebook da página dos jovens. E o nosso culto de domingo, que é essa reunião aqui gostosa que a gente tem todos os domingos, vai ao ar exatamente às 7 horas da noite. Eu quero convidar alguns que estão chegando atrasados. Penso que o pastor não percebe, mas eu percebo. Gente chegando 7h15, 7h20, 7h30, né? 7 horas, tá bom? Nós estamos juntos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais um domingo festivo, um domingo de mensagem da parte de Deus, um domingo de intercessão, de oração, de testemunhos, de louvor. Deus, obrigado, porque a igreja está viva e ativa. Em nada nós nos acabrunhamos, em nada nós nos amuamos. Pelo contrário, Senhor, nós estamos alegres. Apesar de toda essa situação, nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, como disse Jó. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja hoje, espalhada por todo esse mundo e todos aqueles que estão nos ouvindo. Em cada lar, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja marcante. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos juntos em breve em nome de Jesus.